Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Reino de Deus em 7 minutos. E hoje nós vamos começar a meditar no livro de Gálatas. Então, estamos lendo aqui o capítulo 1 de Gálatas. Eu quero pincelar com vocês sobre um versículo que diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que interessante, irmãos. Esse versículo, ele fala profundamente ao nosso coração. Por quê? Porque mostra que nós temos que ter um posicionamento diante do Evangelho. O Evangelho, na sua maioria, quase que sempre, ele vai desagradar o homem. Aliás, o verdadeiro Evangelho tem que desagradar o homem. Você que está no reino, você precisa entender isso. O verdadeiro Evangelho, ele desagrada, ele confronta, ele machuca, ele fere, ele causa dor. Como assim, pastor? Ele tem que confrontar o pecado do homem, ele tem que confrontar o erro do homem, ele tem que confrontar as ações negativas do homem. É interessante que quando eu me converti há muitos anos atrás, para exatos 32 anos atrás, o evangelho que era pregado era o evangelho contra o pecado. Eu me converti consciente de que eu era um homem pecador, que eu precisava da graça de Deus, do perdão do pecado. Eu precisava me arrepender e mudar de vida, de atitude. O evangelho que se prega nos dias atuais é o evangelho da bênção. Eu não sou contra a bênção de Deus, aliás, eu a busco para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida daqueles que me cercam constantemente. Mas o evangelho que se prega hoje é o da bênção. Em que sentido? Qual que é a diferença? O evangelho já não confronta mais o pecado do homem, já não confronta mais as atitudes erradas do homem. Assim, são a minoria hoje que ensina, por exemplo, sobre céu, inferno. Você quase não ouve falar sobre isso mais nas igrejas. Por quê? Porque isso não é atrativo, isso não atrai pessoas. Na ânsia do crescimento, no desejo do crescimento da igreja, muitos pregadores evitam ficar pregando coisas que desagradam as pessoas. E, na verdade, o verdadeiro evangelho é aquele que desagrada, que incomoda, que mexe, que machuca, que toca na ferida, que deixa claro para mim e para você que nós precisamos de Deus, que precisamos mudar de atitude, que precisamos mudar de vida, que as nossas ações nem sempre são da vontade de Deus, nem sempre agrada a Deus, e que a gente tem que fazer algo diferente. Querido, nós vamos voltar à essência do Evangelho, não o Evangelho legalista, nada disso, não o Evangelho cheio de leis, ou como nós estudamos, no livro de Colossenses, não toque isso, não toque aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não. Mas um evangelho que mostre para mim e para você, sim, que há um Deus poderoso, soberano, sobre toda a terra, que domina sobre todas as coisas, um Deus digno de ser adorado e exaltado, mas principalmente também um Deus santo, um Deus que abomina o pecado, um Deus que não aceita o pecado, um Deus que ama o pecador, ama ao ponto de entregar aquilo que ele tinha, o seu bem maior, aquilo que ele tinha mais de precioso, que foi a vida do seu Filho Jesus, mas que abomina o pecado. E muitas vezes a gente vai deixando o pecado entrar, tomar conta da nossa vida. Então Paulo está dizendo algo interessante no livro de Gálatas, que ele não buscava a aprovação dos homens, mas a de Deus. E muitas vezes nós vivemos assim, buscando a aprovação de homens. Isso está errado, irmãos. Eu e você devemos buscar a aprovação que vem de Deus. Eu e você devemos fazer as coisas por Deus, para Deus e por meio de Deus. É isso que nós precisamos entender. A nossa geração precisa entender que é uma necessidade de se mudar de atitude, de ação, até mesmo diante do evangelho que recebemos. Então nós temos que mudar nossas atitudes. Então Paulo está dizendo, olha, se eu buscasse a aprovação de Deus, se eu buscasse a aprovação do homem, eu já não seria servo
de Cristo. Quando você vive a sua vida preocupado em ser aprovado pelos homens, então não tem por que você então continuar sendo servo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Viva a vida preocupado em ser aprovado por Deus, porque é isso que vale. A aprovação de Deus é o que vale para mim e para você. Nessa manhã eu quero que você entenda isso, né? Se tem alguma aprovação que vale a pena, se tem alguma aprovação pela qual eu devo gastar minha vida, se tem alguma aprovação que realmente mereça, né, o meu levantar, o meu deitar, essa aprovação é a aprovação de Deus. Se eu devo buscar alguma aprovação, que seja a de Deus. Que você, querido, possa entender isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem que incomodar mesmo. E se está incomodando as pessoas, glória a Deus, é porque está sendo ministrado segundo o coração de Deus. Então Paulo está dizendo exatamente isso, ó, faça aquilo que agrada a Deus, faça aquilo que é a vontade de Deus. Aqui, na verdade, o confronto aqui era entre os circuncisos e os incircuncisos, né? Aquele que vivia na lei, o que vivia da graça. Mas eu quero que você entenda isso, né? Muitas vezes você vai vivendo, eu não posso agir assim, não posso falar isso, não posso tocar nesse assunto, não posso ter essa atitude, eu não posso isso, não posso aquilo, porque senão você não vai desagradar, né? Vai desagradar minha família, desagradar meus colegas, meus amigos, não. Quem vive para Deus se preocupa em agradar a Deus. Quem está no reino de Deus, sua preocupação não é com os homens, a sua preocupação é com Deus, de viver para Ele da forma que Ele almeja, da forma que Ele deseja. Que nós possamos fazer isso, viver para o Senhor. Amém? Agradando a Ele.